A fotografia estava danificada, frágil e quase esquecida, até que um detalhe apareceu sob ampliação. Setembro de 2023. Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A restauradora Carolina Vaz examinava um lote de fotografias doadas pela família Lacerda quando encontrou uma imagem que mudaria sua rotina completamente. O registro datava de março de 1911. Um grupo de 15 homens posando diante de uma locomotiva na Estação da Luz. Ternos de lã pesada, chapéus de feltro, bigodes típicos da era eduardiana. A composição era formal, rígida, calculadamente solene, o tipo de fotografia oficial que documentava a prosperidade da elite cafeeira paulista. Carolina trabalhava na digitalização em alta resolução quando percebeu algo estranho. No canto inferior direito da imagem, um dos homens mantinha o braço esquerdo ligeiramente levantado, como se consultasse algo no pulso. A pose era incomum para fotografias daquela época, onde o protocolo exigia mãos sobre bengalas, chapéus ou simplesmente ao longo do corpo. Ela ampliou a região, ajustou o contraste, nitidez, removeu digitalmente a oxidação do papel albuminado e então viu. No pulso do homem havia um objeto retangular, fino, com bordas definidas. Diferente dos volumosos relógios de bolso da época, diferente de qualquer coisa que deveria existir em 1911, o objeto tinha um visor. Uma superfície clara, possivelmente iluminada, onde se distinguiam formas que pareciam ser números. A estrutura era compacta, moderna, impossível. Carolina chamou o Dr. Renato Almeida, historiador especializado em cultura material brasileira. Ele chegou uma hora depois, cético, preparado para identificar um erro de interpretação ou uma ilusão óptica comum em fotografias antigas. Mas ao examinar a imagem ampliada, seu ceticismo desmoronou. "Isso não pode estar aqui", murmurou, ajustando os óculos. A primeira patente de relógio de pulso digital é de 1970. O primeiro modelo comercial, o Hamilton Pulsar, foi lançado em 1972. Ele verificou a autenticidade da fotografia. O papel era genuíno, do tipo produzido pela Casa Gaensley entre 1908 e 1915. A emulsão de prata correspondia aos processos químicos daquele período. Não havia sinais de manipulação, sobreposição ou montagem. No verso da fotografia, uma anotação em tinta ferrogálica já desbotada: inauguração do ramal Sorocabana, 1803-1911. Comitiva de engenheiros e diretores. Terceiro da direita, Eng, Vicente Augusto Carvalho. Vicente Augusto Carvalho, engenheiro ferroviário. Terceiro da direita na fotografia. E no seu pulso, 60 anos antes do tempo, algo que desafiava toda lógica histórica. A investigação começou naquela tarde chuvosa de setembro e revelaria não um anacronismo impossível, mas uma história de obsessão, luto e a tentativa desesperada de um homem de reconstruir o tempo perdido. Para compreender o enigma da fotografia, era necessário primeiro mergulhar na São Paulo de 1911, uma cidade que crescia de forma vertiginosa, violenta, desordenada, impulsionada pelo capital do café e pela promessa do progresso ferroviário. A capital paulista vivia um momento de transformação radical. Em 2 décadas, a população saltara de 64 mil para mais de 375 mil habitantes. Imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, sírios, japoneses chegavam aos milhares, atraídos pelas fábricas, pelo comércio, pelas obras de infraestrutura que remodelavam a cidade. As ferrovias eram a espinha dorsal desse crescimento. A Companhia Paulista, a Mogiana, a Sorocabana. Essas empresas não apenas transportavam café do interior para o Porto de Santos. Elas definiam quem prosperaria e quem definharia. Uma estação de trem significava desenvolvimento. A ausência dela, esquecimento. Em março de 1911, a Estrada de Ferro Sorocabana inaugurava um novo ramal,
ligando a capital às cidades do interior oeste paulista. A cerimônia na Estação da Luz reunira autoridades, engenheiros, diretores, investidores. A fotografia documentava aquele momento de celebração do progresso técnico. Os engenheiros ferroviários ocupavam posição privilegiada na hierarquia social. Formados pela Escola Politécnica de São Paulo ou por instituições europeias, eram portadores do saber científico que transformava paisagens, encurtava distâncias, vencia a geografia. Eram homens da razão, do cálculo, da precisão matemática. Vicente Augusto Carvalho pertencia a essa elite técnica. Nascido em 1876, filho de um fazendeiro de café de Campinas, formara-se engenheiro civil em 1899. Especializara-se em engenharia ferroviária durante uma temporada na École des Ponts et Chaussées, em Paris, entre 1900 e 1902. Mas a formação europeia de Vicente coincidira com um período de intensa transformação na relação humana com o tempo. O século XX chegara obcecado pela medição precisa. Fusos horários haviam sido padronizados internacionalmente em 1884. As ferrovias exigiam sincronização absoluta de relógios para evitar colisões. Fábricas e escritórios demandavam pontualidade rigorosa. O tempo deixara de ser uma experiência subjetiva, solar, natural, e se tornara um sistema abstrato, mecânico, controlado. Relógios eram, portanto, objetos carregados de significado. Relógios de bolso importados da Suíça, com correntes de ouro, eram símbolos de status entre a burguesia urbana. Possuir um relógio significava pertencer ao mundo moderno, ao universo da pontualidade, da eficiência, do controle. Para os trabalhadores das ferrovias, no entanto, o tempo tinha outro significado. Era a sirene que acordava antes do amanhecer. Era o apito que marcava o início e o fim das jornadas extenuantes. Era a multa por atraso, o desconto no salário, a ameaça constante de demissão. Vicente Augusto Carvalho, como engenheiro-chefe de obras, era guardião desse tempo disciplinar. Ele supervisionava centenas de operários, muitos deles imigrantes italianos e portugueses, outros brasileiros pobres vindos do interior, que trabalhavam sob sol escaldante, em condições precárias, sem qualquer legislação trabalhista que os protegesse. Acidentes eram comuns, quedas de andaimes, explosões de dinamite em túneis, atropelamentos por locomotivas em manobra. A construção ferroviária brasileira no início do século XX foi erguida sobre milhares de corpos mutilados e sepultados sem registro. E Vicente sabia disso. Seus cadernos técnicos documentavam não apenas progressos de obras, mas também acidentes, mortes, compensações irrisórias pagas às famílias. Mas havia um acidente que ele jamais conseguira documentar adequadamente. Um acidente que o perseguiria até o fim da vida. Um acidente cujo momento exato, dia, hora, minuto, segundo, ele tentaria reconstruir de todas as formas possíveis, inclusive construindo, com as próprias mãos, um dispositivo impossível para a época. Carolina Vaz e o Dr. Renato Almeida iniciaram a busca por Vicente Augusto Carvalho nos arquivos da Escola Politécnica. Os registros acadêmicos confirmavam: turma de 1899, formado com mérito, especialização em pontes e vias férreas. Mas o rastro documental tornava-se irregular a partir de 1906. Nos arquivos da Companhia Sorocabana, agora preservados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, encontraram correspondências administrativas que mencionavam Vicente. Ele fora contratado em janeiro de 1905 como engenheiro residente para supervisionar a construção do ramal de Itapetininga. Os relatórios técnicos eram meticulosos. Vicente descrevia, mês a mês, o avanço das obras: terraplenagem, construção de pontes, assentamento de trilhos, instalação de estações. Sua escrita era precisa, objetiva,
repleta de medições e cálculos, até agosto de 1906. Ali, os relatórios se interrompiam abruptamente. Durante 7 meses, nada, nenhum documento assinado por Vicente, nenhuma menção ao seu nome nos registros da empresa. A resposta surgiu nos arquivos do Hospital de Alienados do Juqueri, em Franco da Rocha. Em 12 de agosto de 1906, Vicente Augusto Carvalho fora internado com diagnóstico de prostração nervosa aguda e perturbação mental decorrente de trauma. O médico responsável, Dr. Franco da Rocha, anotara: paciente apresenta discurso obsessivo sobre temporalidade. Repete insistentemente a necessidade de reconstruir o momento exato. Recusa alimentação. Insônia severa. Carolina solicitou acesso ao prontuário completo. O processo levou semanas, mas o material revelou-se extraordinário. Vicente permanecera internado no Juqueri por 5 meses. Os relatórios médicos descreviam um quadro de depressão profunda, agravado por fixação temporal patológica. Ele passava horas tentando calcular, com precisão de segundos, eventos passados. Mas o que causara o colapso mental? A resposta estava numa carta anexada ao prontuário. Uma carta que Vicente escrevera ao Dr. Franco da Rocha em outubro de 1906, durante a internação. Senhor doutor, compreendo que o senhor me considera doente. Talvez esteja correto, mas minha aflição não é loucura. É precisão insuficiente. Em 4 de agosto deste ano, durante as obras de construção da ponte sobre o rio Itapetininga, ocorreu um acidente. Uma viga de sustentação cedeu. 12 operários trabalhavam na estrutura naquele momento. 11 conseguiram se segurar. Um caiu. Seu nome era Giuseppe Martelli. Italiano, 28 anos, pai de 3 filhos. Caiu de uma altura de 18 metros. Morreu instantaneamente. Eu estava a 30 metros de distância quando ouvi o grito. Corri até a borda. Consultei meu relógio. Marcava 15h42. Mas essa informação é insuficiente, senhor doutor. Brutalmente insuficiente. Quando exatamente Giuseppe caiu? Às 15h42, ele já estava morto no leito do rio. Ou ainda estava caindo. O grito que ouvi foi emitido em que segundo preciso? Em que milésimo de segundo Giuseppe Martelli deixou de existir? Não sei. E essa ignorância me devora. Porque se eu soubesse o momento exato, o segundo, se o 10º de segundo, poderia reconstruí-lo, poderia voltar mentalmente àquele instante e tentar identificar o que falhei em prever. Qual cálculo estrutural estava errado? Qual inspeção eu negligenciei? Qual ordem eu deveria ter dado minutos, segundos antes? Mas sem o momento exato, senhor doutor, não há reconstrução possível. Há apenas vazio e culpa. Os diretores da companhia consideraram o acidente lamentável, mas esperado. A família de Giuseppe recebeu 50 mil réis de indenização. A obra prosseguiu. Eu não consigo prosseguir. Preciso saber o momento exato. Vicente Augusto Carvalho. Carolina leu e releu a carta. A dor era palpável, mas também a obsessão por precisão temporal. Uma obsessão que, aparentemente, Vicente jamais abandonaria. Vicente recebera alta do Juqueri em janeiro de 1907. Retornara ao trabalho na Sorocabana, mas em posição diferente. Fora transferido para o escritório central em São Paulo, onde assumira funções administrativas e de planejamento, sem mais supervisionar obras de campo. Os registros indicavam que ele se tornara recluso. Colegas de trabalho o descreviam como taciturno e distante. Ele cumprira suas funções com eficiência mecânica, mas evitava interações sociais. Dr. Renato Almeida localizou, através de registros genealógicos, uma descendente de Vicente, Beatriz Carvalho Lemos, professora universitária de 68 anos que vivia em Campinas. No telefonema inicial, Beatriz demonstrou interesse cauteloso. Meu bisavô Vicente é uma figura quase mitológica na família. Ninguém fala muito sobre ele.
Minha avó dizia que ele era obcecado por relógios. O encontro aconteceu numa tarde de outubro, na casa de Beatriz. Ela trouxe 3 caixas de madeira envernecida contendo objetos pessoais de Vicente, fotografias, diplomas, instrumentos de medição e, crucialmente, 7 cadernos técnicos encadernados em couro. Os cadernos cobriam o período entre 1907 e 1914. As primeiras páginas continham desenhos técnicos convencionais, plantas de estações, cálculos de carga, especificações de materiais. Mas a partir do terceiro caderno, datado de 1909, o conteúdo mudava radicalmente. Vicente começara a estudar cronometria. As páginas eram cobertas de anotações sobre mecanismos de relógios, escapamentos, balanços, molas. Havia transcrições de artigos técnicos franceses e alemães sobre medição de tempo. Então, em 1910, algo novo surgia: diagramas de circuitos elétricos. Dr. Renato Almeida reconheceu imediatamente. Eram estudos sobre baterias voltaicas, circuitos simples, displays numéricos eletromecânicos. Vicente estava tentando construir um relógio. Não um relógio mecânico convencional, mas algo diferente. Algo que pudesse medir o tempo com uma precisão visual impossível para relógios de bolso. No caderno de 1911, as anotações tornavam-se febris. 14 de janeiro de 1911. Recebi hoje os componentes encomendados da Alemanha. Pequenos solenoides, discos numerados em porcelana, uma bateria de cloreto de prata com autonomia estimada em 6 meses. Meu objetivo não é criar um relógio convencional. Não preciso saber que horas são. Preciso poder visualizar a passagem dos segundos. Preciso ver o tempo acontecendo. Se eu tivesse tido, naquela tarde de agosto de 1906, um dispositivo que me mostrasse os segundos passando, talvez conseguisse reconstruir o momento exato da queda de Giuseppe, talvez conseguisse mapear, segundo a segundo, onde falhei. Beatriz observava Carolina e Renato folhearem os cadernos com fascínio crescente. Há algo mais, disse ela, levantando-se. Algo que só mostrei para um pesquisador antes, há muitos anos. Ela saiu da sala e retornou carregando uma pequena caixa de madeira de lei, fechada com um trinco de bronze. Dentro da caixa, envolvido em veludo vermelho desbotado, havia o objeto. Carolina segurou a respiração. Era um dispositivo retangular, com cerca de 4 centímetros de largura por 5 de comprimento. E pouco mais de 1 centímetro de espessura. A estrutura era de latão polido, com uma face frontal de vidro protegendo um visor. Atrás do vidro, 5 pequenos discos de porcelana branca montados em eixos, cada um com os algarismos de 0 a 9 gravados em tinta preta. Os discos estavam posicionados lado a lado, formando um display de 5 dígitos. Na lateral do dispositivo, um pequeno compartimento para a bateria. Nas costas, uma fivela de couro para fixação no pulso. Era o objeto da fotografia de 1911. Dr. Renato Almeida examinou o mecanismo com luvas de algodão. O sistema era engenhoso. Um circuito elétrico simples acionava pequenos solenoides que, a cada segundo, avançavam os discos em incrementos calibrados. O primeiro disco contava unidades de segundo, 0,9. O segundo, dezenas de segundo, 0,5. O terceiro, minutos, 0,9. O quarto, dezenas de minuto, 0,5. O quinto, horas, 0,9. Tecnologicamente, era rudimentar comparado aos relógios digitais modernos. Mas para 1911, era uma façanha extraordinária de engenharia improvisada. Minha avó dizia, falou Beatriz, com voz suave, que o bisavô Vicente usava isso todos os dias. Ele o chamava de testemunha. Havia ainda um último documento na caixa de Beatriz. Um diário pessoal de Vicente, separado dos cadernos técnicos. Era um volume fino, encadernado em couro preto, sem identificação externa.
As páginas eram de papel de algodão, escritas em tinta azul com caligrafia inclinada e nervosa. A primeira entrada datava de 20 de março de 1911, 2 dias após a fotografia na Estação da Luz. Concluí o dispositivo. Funciona perfeitamente. O display avança com regularidade, segundo a segundo. Programei-o para iniciar a contagem em 4 de agosto de 1906, às 15h40, 2 minutos antes do momento aproximado em que Giuseppe Martelli caiu. Desde então, 1.687.320 segundos transcorreram. 19 dias, 11 horas e 42 minutos. Não. Corrijo. Desde o dia 4 de agosto de 1906, às 15h40, até agora, 20 de março de 1911, às 16h22, transcorreram exatamente 146.545.320 segundos. O display do dispositivo mostra apenas os últimos 5 dígitos. Mas eu mantenho o registro completo em meus cadernos. Giuseppe Martelli está morto há 146.545.320 segundos. Cada segundo que passa é um segundo a mais que ele não viveu. Cada segundo é uma prova da minha falha. Uso este dispositivo no pulso como lembrança, como testemunha física da passagem implacável do tempo, como recusa do esquecimento. As entradas seguintes revelavam o peso psicológico do dispositivo. 3 de abril de 1911. Os colegas perguntam sobre o objeto no meu pulso. Digo que é um cronômetro de precisão importado da Suíça. Eles não questionam. A autoridade da técnica europeia é inquestionável. Mas olho para o display dezenas de vezes por dia. Vejo os segundos avançarem. 45.320, 45.321. 45.322. Giuseppe está morto há 149.045.322 segundos agora. 12 de julho de 1911. Acordei hoje às 6h17. Olhei imediatamente para o dispositivo. Giuseppe está morto há 157.721.020 segundos. Tomei café, vesti-me, peguei o bonde para o escritório. A cada minuto, consulto o display. É um ritual de penitência, mas também de recusa. Recuso-me a permitir que o tempo apague Giuseppe. Recuso-me a deixar que sua morte se torne apenas um número num relatório de acidentes. 18 de março de 1912. Um ano após a fotografia. Hoje faz um ano desde a inauguração do ramal. Voltei a ver a fotografia. Lá estou eu, no grupo, com o dispositivo visível no pulso. Ninguém naquela fotografia sabia o que eu carregava. Ninguém sabia que aquele objeto aparentemente moderno era, na verdade, um memorial. Giuseppe está morto há 178.502.880 segundos. O diário prosseguia até 1914. As entradas tornavam-se cada vez mais breves, mais secas, mais desesperadas. A última entrada era de 11 de agosto de 1914. A guerra começou na Europa. Milhões morrerão nos próximos anos. Cada um desses milhões terá um momento exato de morte. Um segundo preciso em que deixarão de existir. Ninguém saberá esses momentos. Ninguém os registrará com precisão. Os mortos se tornarão números. 1.000, 10.000, 100.000. Giuseppe Martelli está morto há 253.11.200 segundos. Eu sei. Eu conto. Mas de que serve essa contagem? De que serve essa precisão? Não traz Giuseppe de volta. Não absolve minha culpa. Não altera o fato de que as pontes que construímos são erguidas sobre corpos esquecidos. O dispositivo continua funcionando. Continua contando. Mas eu não sei mais por quê. Ali o diário terminava. Carolina Vaz e Dr. Renato Almeida passaram meses pesquisando o destino final de Vicente Augusto Carvalho. Os registros da Companhia Sorocabana indicavam que ele se aposentara em 1920, aos 44 anos, por razões de saúde. Vivera os últimos anos em relativo isolamento numa casa em Campos do Jordão, cidade para onde se mudara em busca de ar puro das montanhas. O registro de óbito datava de 7 de março de 1928. Causa da morte: tuberculose pulmonar. Ele tinha 52 anos.
No inventário de seus bens, havia menção ao relógio de pulso de fabricação própria, que fora herdado por sua filha única, Amélia Carvalho, avó de Beatriz. Mas a história de Vicente não terminava com sua morte. Em 2024, Carolina e Renato publicaram um estudo acadêmico detalhado sobre o dispositivo de Vicente. O artigo, publicado na revista História, Ciências, Saúde, analisava o objeto tanto do ponto de vista técnico quanto simbólico. Tecnicamente, o dispositivo de Vicente era um predecessor conceitual dos relógios digitais. Embora utilizasse mecanismos eletromecânicos primitivos em vez de circuitos eletrônicos, o princípio era similar: exibição numérica direta do tempo através de um display. A comunidade de historiadores da tecnologia reconheceu o dispositivo como um dos primeiros exemplos brasileiros de instrumentação elétrica pessoal. Mas o significado mais profundo estava além da inovação técnica. Vicente Augusto Carvalho criara aquele objeto não para medir o tempo, mas para não esquecer. O dispositivo era um memorial portátil. Uma recusa física do esquecimento institucional que apagava os mortos da construção ferroviária. Giuseppe Martelli nunca teria monumento, não haveria placa, não haveria lápide digna, não haveria memória pública. A Companhia Sorocabana registrara sua morte como acidente de trabalho, caso encerrado. Mas no pulso de Vicente, segundo após segundo, a existência de Giuseppe era afirmada. O tempo da sua ausência era contado, testemunhado, recusado como esquecimento. Dr. Renato Almeida propôs uma interpretação que se tornaria central nos estudos sobre o caso. O dispositivo de Vicente é um objeto de luto impossível. É a tentativa de um homem de carregar, fisicamente, o peso do tempo que continua passando enquanto o morto permanece morto. É a recusa de que o progresso, as ferrovias, as pontes, as estações, seja celebrado sem que se reconheça sobre quais corpos foi erguido. A fotografia de 1911 ganhou novo significado. Aquela imagem, que inicialmente parecia documentar um anacronismo impossível, um relógio digital 60 anos antes do seu tempo, revelava-se um documento muito mais perturbador. O registro de um homem carregando publicamente, em meio a uma cerimônia de celebração do progresso, um memorial da violência sobre a qual esse progresso se construía. Os outros homens na fotografia celebravam a inauguração do ramal ferroviário. Vicente carregava a contagem dos segundos desde a morte de Giuseppe Martelli. Em 2024, o Museu da Imagem e do Som organizou uma exposição intitulada Tempo e Memória, o dispositivo de Vicente Carvalho. A mostra incluía a fotografia original de 1911, o dispositivo funcional, restaurado com componentes de época, os cadernos técnicos, o diário pessoal e documentos da Companhia Sorocabana sobre acidentes de trabalho. A exposição atraiu mais de 50 mil visitantes em 3 meses. Muitos desses visitantes eram descendentes de operários ferroviários. Trouxeram fotografias, documentos, histórias de bisavós e trisavós que trabalharam na construção das ferrovias paulistas. Histórias de acidentes, de mortes não registradas, de compensações irrisórias, de famílias destroçadas pela industrialização violenta do início do século XX. Beatriz Carvalho Lemos doou o dispositivo ao museu, com uma condição: que permanecesse em exposição permanente, acompanhado da história completa de Giuseppe Martelli. Pesquisadores italianos, ao tomarem conhecimento do caso, localizaram registros de Giuseppe nos arquivos de imigração de Gênova. Ele embarcara para o Brasil em 1902, deixando esposa e 3 filhos pequenos na Itália, com a promessa de mandar dinheiro e, eventualmente, trazê-los. A promessa morreu com ele no leito do rio Itapetininga, em 4 de agosto de 1906. Em 2025,
A prefeitura de Itapetininga inaugurou uma pequena placa memorial na ponte que Vicente projetara, a mesma ponte de onde Giuseppe caíra. A placa lista os nomes de 12 operários que morreram durante a construção. O nome de Giuseppe Martelli está no topo. A fotografia de 1911, agora amplamente estudada e reproduzida, tornou-se símbolo inesperado da memória operária brasileira. O objeto impossível no pulso de Vicente, aquilo que parecia ser um relógio digital anacrônico, era na verdade profundamente humano. A tentativa de um homem de não permitir que o progresso apagasse seus custos. A recusa de que a morte se tornasse apenas estatística. Carolina Vaz, ao finalizar o catálogo da exposição, escreveu: "A pergunta que a fotografia de 1911 nos faz não é como isso é tecnologicamente possível, mas sim o que escolhemos lembrar. Qual tempo decidimos contar?" Vicente Augusto Carvalho escolheu contar o tempo desde a morte de Giuseppe Martelli. Segundo após segundo, durante anos, ele carregou esse contador. Era um fardo impossível de suportar, mas era também uma recusa impossível de ignorar. O dispositivo no pulso de Vicente nos lembra que toda ferrovia foi construída por mãos humanas, que todo progresso tem custo humano, que todo segundo que avança é um segundo que alguém não viveu, e que a memória, a recusa deliberada do esquecimento, é um ato político. O dispositivo permanece em exposição no Museu da Imagem e do Som. O display não funciona mais. A bateria original esgotou-se há décadas e a decisão curatorial foi não substituí-la. Os 5 discos de porcelana permanecem fixos, congelados em 45.322. Mas ao lado do dispositivo, uma pequena tela digital exibe, em tempo real, quantos segundos transcorreram desde 4 de agosto de 1906 às 15h40. No dia da inauguração da exposição, o contador marcava 3.726.883.200 segundos. Hoje, marca mais. Giuseppe Martelli está morto há esse tempo. Vicente Augusto Carvalho, também. Mas a recusa do esquecimento permanece, segundo após segundo, testemunhada.